sou Liliane Ventura, está no ar o programa Gente que Fala, com a direção do nosso querido jornalista Fausto Camunha, e você nos acompanha ao vivo de meio-dia a 1, simultaneamente pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br, tvexito.com.br. Venha curtir, inclusive, a fanpage do programa Gente que Fala, viu? Olha, para você que está comigo de meio-dia a 1, deve participar por telefone. 11 5081 3782. 11, que é São Paulo, 5081 3782. Não esqueçam aí também de baixar o aplicativo da TV Êxito, que é de graça à sua disposição, para que você possa acompanhar toda uma programação extensa, 24 horas à sua disposição pela tvexito.com.br. Gente, pesquisa revela que mulheres cuidam melhor da saúde. ONG lança campanha pela importância da mamografia. Infertilidade masculina ainda é pouco conhecida. Casos de dengue caem 80% no primeiro bimestre. Tudo isso e muito mais, porque hoje é um programa especial de saúde. Eu recebo aqui o cardiologista Rafael Munerato, ele que é diretor médico do Lavoisier Medicina Diagnóstica. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Liane. Também conosco a gerente administrativa da ONG Américas Amigas, Mirna Halai. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Também satisfação em recebê-lo aqui, ele que é urologista, Suichi Fujisaki, especialista em andrologia e geriatria. Se eu não falei o nome correto, até o final do programa eu conserto. Corretíssimo. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Agradeço o convite também. Também conosco a nossa querida amiga, cantora, farmacêutica, apresentadora, Sônia Presta. Alegria tê-la aqui, viu? Alegria minha, muito obrigada. Também você deve participar, que está chegando agora. Lembrando que o telefone do ouvinte é o 11 5081 3782. Falei muito rápido? 11 5081 3782. Falei errado. 11 5081 3782. Vamos lá, porque eu liguei o automático, tá? Gente, levantamento feito pelo Lavoisier Medicina Diagnóstica mostra que as mulheres se submetem muito mais a exames preventivos do que os homens. Segundo o doutor Rafael, que está aqui conosco, a tendência pode ser histórica, já que o início da idade reprodutiva, a menopausa e a prevenção do câncer de mama exigem mais cuidados das mulheres ao longo da vida. Concordei com tudo isso aí, mas faltou dizer o seguinte, que nós somos mais corajosas. Também, sem dúvida. Os senhores são muito medrosos. Falou em fazer um examezinho, inventa a agenda, fica extensa, não consegue de jeito nenhum dar uma paradinha para cumprir, não é assim? Com certeza. Mas as mulheres realmente elas estão de parabéns. Porque o que a gente encontra no nosso laboratório é que a grande maioria das mulheres que vai realizar algum tipo de exame é buscando a prevenção. E o contrário dos homens. Que a grande maioria dos homens, quando vai ao laboratório... Para constatação. É porque algum problema já foi detectado e ele está correndo atrás. E isso significa o quê? Que as mulheres saem na frente com um exemplo e também com uma sobrevida em relação às doenças que possam surgir? Eu acho que isto significa que as mulheres, até pela educação, né? Porque tanto as crianças, né, do sexo feminino como masculino, elas estão habituadas a ir ao pediatra, né, levados pelos pais. Depois chega numa certa idade, os adolescentes, eles têm um gap, né? Eles têm um período em que eles nunca mais acabam indo ao médico, tendo algum tipo de orientação, algum tipo de consulta. Já as meninas não, porque logo elas entram no período menstrual e aí a mãe leva ela a orientações do médico e na sequência, depois no início da idade adulta, quando ela entra na vida sexual ativa, depois quando ela planeja ter filhos, etc e tal, ela nunca perde esse tipo de segmento e esse tipo de proximidade com a medicina preventiva, com ela se cuidar do próprio corpo. Algo que para os homens fica distante durante muito tempo, quando talvez em algum exame admissional ou algum tipo de check-up aparece alguma coisa e aí ele é direcionado e vai atrás. A prova disso também, ali um exame de autoexame de mamografia, né, de detecção de nódulos no seio, mas na verdade é necessário que se faça a mamografia. Por mais que você diga, eu acompanho, eu faço o autoexame, não é assim que funciona.
tem que realmente ir até uma unidade, um laboratório e fazê-lo de forma que você possa alcançar outras situações. Tanto é verdade em relação às mulheres, que agora me incomodou muito a vacina do HPV, só para as meninas, se bem que na rede particular, viu, mamãe, você que é responsável aí pelo seu adolescente, por seu futuro adolescente, porque 9 anos ainda está ingressando, né, na adolescência, 11, que é a vacinação que está sendo preconizada pelo governo contra o HPV. É feito direcionado às mulheres, né, mais do que aos meninos. Verdade. Mas na rede particular, volto a dizer, é cara a vacina, muito cara, está em torno de R$1.000, mas algumas famílias podem e devem fazê-lo também de forma preventiva com seus meninos. Talvez aí até uma educação prévia do que seja os cuidados com a saúde. Com certeza. E essa é uma das áreas em que a gente acredita que vai ter um benefício muito grande para a população. Porque o câncer de colo uterino, que historicamente todas as mulheres se preocuparam, né, realizando o exame do Papa Nicolau, né, tendo esse cuidado anualmente, a hora que grande parte da população tiver vacinada, vai haver uma proteção muito grande. Porque hoje a gente sabe que a infecção deste vírus, ela tem um papel muito significativo no aparecimento do câncer. É uma doença uterino. Silenciosa, né? Então, todo cuidado é pouco, porque ela fica ali adormecida. Não, ela fica latente, mas sem nenhum sintoma, que é o mais perigoso, né? Que é o mais sério, eu diria. Exatamente. Porque quando tem sintomas, você corre e vai procurar um recurso e saber o porquê da dor. Aliás, sentiu dor? Estou falando para eu ouvir. A gente tem que buscar a orientação médica, né? Dor não é algo que seja normal. Tem gente que convive com a dor. Levei um puxão de orelha, recentemente fiz uma cirurgia, porque eu achava que a dor que eu estava sentindo era uma cólica menstrual. E se tratava de um apêndice. Então, a gente tem que tomar providência e atenção ao nosso corpo. Porque ele muitas vezes grita. Venha me socorrer. 11-50-81-3782 é o telefone do ouvinte. Ligue e participa de 12h a 1h. Você pode, inclusive, mandar seus questionamentos aqui para os nossos amigos da mesa. Farmacêutica Sônia Presta, gerente administrativa da ONG Américas Amigas, Mirna. O urologista Suichi Fujisaki. Tá certo? Correto. Mais ou menos, né? O cardiologista Rafael Munerato, estamos esperando aí a sua participação. Olha, a ONG Américas Amigas lançou a campanha Absenteísmo Zero. Sabe o que fala isso? Sobre a importância tanto do comparecimento para a realização da mamografia, quanto de buscar o resultado dos exames. A estatística indica aí que cerca de 30% das mulheres faltam ao exame. Com isso, além do equipamento ficar ocioso, a paciente perde a chance do diagnóstico que pode salvar vida. Vamos falar um pouquinho do trabalho dessa ONG. Quer dizer, lá é possível realizar mamografia? Não. Américas Amigas chega pertinho do microfone. Doa mamógrafos. Nós temos 22 mamógrafos instalados em vários estados do Brasil, de sul a norte, inclusive 2 mamógrafos instalados em navios da Marinha. Mas o papel da Américas Amigas é doar mamógrafos, doar equipamentos relacionados à mamografia para esses beneficiários que já têm os mamógrafos e trabalhar na conscientização. Campanhas de conscientização, o Outubro Rosa. Foi grande o trabalho da Américas Amigas o ano passado. Esse ano a gente vai voltar com um trabalho bem importante também. Mas nós estávamos elogiando as mulheres há pouco, né? Então, menos no elogio, viu, doutor? Menos. Quer dizer que 30% não comparecem, deixa eu ver se eu entendi, faltam ao exame, mesmo que tenham acesso, porque muitas reclamam. Não, eu não faço o exame de prevenção porque eu não tenho acesso a esse equipamento. E não é o caso aqui. O que acontece, na verdade, conversando com médicos e os hospitais, é que a mulher ela acaba sendo a última na família. Então, ela cuida de todo mundo e se coloca em último lugar. Então, qualquer coisa que aconteça, um filho doente, uma dificuldade, um marido que precisa de ajuda, ela deixa de ir ao exame para dar assistência à família. Então, ainda que ela marque, ela não comparece. Ela não comparece. Que coisa impressionante, né? E esses dados, eles não são só referentes a pacientes do SUS, que são os pacientes para os quais a Américas Amigas trabalha, mas também pacientes de instituições particulares. São dados de pesquisa. Olha aí, todo o cuidado é pouco para que você possa buscar realmente, né, ter qualidade de vida, atenção aí a você, porque
através desse exame, é sim possível detectar o câncer, Isso. não é? E fazer o tratamento de tal forma que você se livre dele. Isso. Não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida. Isso. A detecção precoce, no caso de câncer de mama, é fundamental para que o tratamento se inicie o mais brevemente possível, aumentando a chance de cura. Ainda há muita queixa de mulheres que dizem que o exame dói? Sim, sim, mas os médicos dizem que esse desconforto do exame é inerente ao exame, é necessário que a mama seja comprimida para que a imagem fique boa e nítida. Vai pensando. Mas é rápido, né? É um examezinho rápido, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, não é tão sofrido assim. Não justifica deixá-lo de fazer por conta do medo. Lógico. E quem desejar ter um mamógrafo, como é que tem que proceder? Pode entrar em Quais são os contato com a caminhos? Américas Amigas. Nós temos uma lista de critérios, nós doamos para instituições que atendam SUS. Existe uma demanda mínima de mamografias para que o aparelho não fique ocioso. Entrar em contato com a Américas Amigas e começar o processo. Nós começamos a pesquisar a instituição, a saber as possibilidades, a necessidade. Às vezes tem instituições que nos procuram, mas elas são casas de apoio, por exemplo, a pacientes com câncer, e nós só doamos para instituições que possam dar acompanhamento ao paciente depois em caso de detecção de câncer. Então, não é só detectar, permitir que essa paciente ela possa fazer exames complementares e que depois ela possa ser tratada. Muito bom. Olha, vamos fornecer o endereço para que as pessoas que queiram saber maiores informações possam ter? Isso. O telefone da Américas Amigas é 11, São Paulo, 5641-1591. Nós ficamos próximos à Marginal Pinheiros, às Nações Unidas, na Granja Julieta. É um escritório pequenininho, porque a Américas Amigas ela tem feito muito, mas ela é muito pequenininha. Então, são 3 pessoas trabalhando no escritório, o resto, a diretoria, todo o pessoal que nos ajuda são voluntários. Então, nós temos uma sala pequenininha em Comodato, numa instituição que nos ajuda. Fica na Rua Humberto Capucci, 65. Muito bom. Vamos assistir a um vídeo agora que é importante, porque nós vamos falar sobre infertilidade masculina, gente. É isso mesmo. Só para você ter uma ideia, por muito tempo, as causas da infertilidade eram atribuídas só às mulheres, né? Falava, essa mulher não engravida e etc. e tal. As causas da infertilidade atribuídas às mulheres e muito, mas muito pouquinho ao homem, porque muitas vezes vinha aquele papo de não ofender a masculinidade, como se tivesse a ver com virilidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso, doutor? Não tem nada a ver. Quando se diz que um homem, o seu espermatozoide não produz, não fertiliza com o óvulo da mulher, não significa dizer que ele não seja viril. Não seja viril, né? Exatamente. Por que é importante dizer isso? Porque ainda há muito equívoco nesse sentido, e esse programa tem esse objetivo. Uma constatação inegável é que anabolizantes inibem a produção de espermatozoides e o uso de drogas e álcool comprometem sua qualidade. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Bom, os anabolizantes são muito utilizados assim para o pessoal que utiliza academia. Eles querem melhorar o aspecto físico. É virar Robocop, né? Porque fica Então, tudo menos bonito. Então, esses anabolizantes, eles mexem no equilíbrio do metabolismo do organismo. E com isso pode interferir também no mecanismo hormonal que controla a produção dos espermatozoides. Nós estamos falando de homens, porque o senhor é urologista, isso é sua área, mas isso também em mulheres, viu, gente? Também. Porque cada vez mais eu estou vendo um ser que a gente nem define se é homem ou se é mulher. Você olha, o corpo parece de homem, é mulher, tá meio confusa. O exagero em tudo é ruim. Mas dizer o seguinte, doutor, varicocele, disfunções hormonais, infecções são praticamente as únicas causas reversíveis para a infertilidade masculina? Ou não? Sim. Bom, pela frequência, a causa mais frequente comum é a varicocele. Em torno de 35% a 40% dos casos que alteram
a condição espermática masculina. Varicoceles, né? São varizes no pênis. São varizes na região do escroto. Isso. Do escroto, não do pênis. É perceptível? O homem consegue detectar que ele tem varicocele? Pode ser perceptível. Né? Então, existem graus de varicocele. Aqueles que visualmente são perceptíveis. Existem também as subclínicas que passam como normal. São mais graves, menos graves? Não, são iguais. São iguais. Exatamente iguais. Agora, o exame que vai determinar, a princípio, é o espermograma. Então, para o homem é relativamente mais simples a avaliação da fertilidade. A mulher envolve a ovulação, os canais, tudo mais. Agora, para o homem, o espermograma, basicamente, é um exame que já pode dizer o nível da fertilidade. Aí viu que o espermatozoide está fraquinho lá, vamos dizer assim, né? Na minha terra falava de outro jeito, mas nem vou falar aqui porque é engraçadinho, né? Está fraquinho. Dá para turbinar elezinho? Dá para deixar eles mais fortinhos ou não? Dependendo da causa que está levando a essa falta de vitalidade ou motilidade, esse fraquinho do espermatozoide. Então, existem diferentes causas que afetam essa qualidade. Né? O uso de drogas, anabolizante. Existem alguns processos também que interferem no líquido que leva ao espermatozoide. Por exemplo, processos inflamatórios, imunológicos. Né? Então, essas toxinas podem afetar a qualidade e a motilidade espermática, que pode ser tratada. E aí, doutor, um espermograma só já é detectado ou, por vezes, tem que fazer repetidas vezes para Normalmente, saber? A recomendação da OMS é que se faça 2 a 3 espermogramas, com intervalo de pelo menos 1 ou 2 semanas. Agora, o que é muito importante, existem protocolos para a coleta do espermograma, né? Seriam os dias de abstinência sexual. Então, nós entendemos assim, que o homem, o organismo, ele tem uma frequência sexual de ejaculação e, nesse intervalo, o organismo se adapta a produzir mais ou menos espermatozoide. Certo. Então, se o indivíduo ele tem uma frequência diária, pedir para ele aguardar 10 dias ou uma semana, com certeza o exame não vai estar real. E vice-versa. Né? E o laboratório, normalmente, ele recomenda, na média, pelo menos 3 dias de abstinência, 4, 5 dias. O que nós recomendamos é que o intervalo seja o intervalo da frequência sexual. Perfeito. De cada um. Perfeito. E os taradinhos lá que segure a vontade, porque já viu, né? Tem que saber Então, fazer... Como está na frequência... Porque né? se compromete realmente o resultado, né? Que se faça de acordo para não ter problema nenhum. Agora, doutor, o quanto, ou existe uma ideia já de dosagem prejudica? Porque a gente fala assim, eu não uso droga, eu bebo. Né? Como se não fosse uma droga. A droga é ilícita, mas é droga. E aí, existe já um protocolo desse sentido também, dizer, olha, se você beber todo dia prejudica, a quantidade que você bebe, como é que é? Não existe. Não. Uma dosagem... Se é destilado, se é fermentado, não tem nada a ver. Não existe. A avaliação direta, correta mesmo, é o espermograma. Que cada organismo ele responde individualmente ou diferente com relação a medicamentos então, e não drogas, tem uma droga mais ou menos nociva? Não tem. Mesmo o anabolizante ali no meio? Não seria. Não. O que influencia a dosagem, né? Quanto mais, com certeza. Porque eu já ouvi homens dizerem assim, quer ver, eu não bebo nada, eu só uso anabolizante, né? Então, como se, de alguma forma, ele estivesse resguardado de não sofrer com um espermograma ruim. Sim, né? perfeitamente. Não tem nada a ver. Não, a princípio não. Como farmacêutica, Sônia Presta, fala aí a sua opinião. Obviamente que o doutor que é o especialista aqui, mas o que a gente observa, e infelizmente, com a minha pouca experiência que eu tive em farmácia, porque eu trabalhei em farmácia, em drogaria já, a gente observava os balconistas, não um farmacêutico profissional, já aconteceu um caso comigo, de escondido, né? A pessoa ia lá, o balconista aplicava o anabolizante, sem autorização, obviamente. Então, a gente acabava sabendo, obviamente, essa pessoa foi desligada da empresa e tal. Mas isso é um comércio, né, Liliane, que acaba ficando, vamos dizer, um tráfico dentro das próprias farmácias. Vamos utilizar essa palavra, assim, muito, de uma maneira negativa, para poder não incentivar. E eu vejo isso nas academias, porque eu faço academia, e aí a gente observa, né, aquela pessoa que está ali, magrinha, daí de repente, em pouquinho tempo, você já vê uma evolução muscular anormal, né? Não é uma coisa... O músculo, a gente sabe que não é... O músculo enche de água, na realidade, é um edema muscular que acontece por causa do anabolizante. Então, é muito triste, porque o que eu vejo desses casos que eu acompanhei pessoalmente, pessoas em pronto-socorro, casos de aumento de pressão arterial,
e casos de Fígado pânico também. e ansiedade decorrentes do uso desses anabolizantes, que são decorrentes. Esse aumento de pressão pode gerar um quadro de ansiedade tão forte que a pessoa vai se internar, não por causa do aumento de pressão, por causa do pânico e da ansiedade, e acaba virando aquele ciclo vicioso. Então, não há benefício, não há benefício nenhum. Agora, essas alterações, elas podem ser avaliadas com os exames, né, específicos, né, de sangue, de hormônios. Se consegue detectar. Sim. Além do espermograma, Sim, é possível detectar a razão pela qual através a pessoa está passando exames, por aquilo. sem dúvida. Muito bom. E você aí que nos acompanha pode mandar, inclusive, a sua pergunta sobre infertilidade masculina para o doutor que está aqui conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Olha, casos de dengue caem 80% no primeiro bimestre, segundo o Ministério da Saúde. O número de casos de dengue no primeiro bimestre deste ano caiu 80% em relação ao mesmo período de 2013. Para o Ministério, o fato de o nível de chuva no país ter sido menor pode ser um dos fatores que contribuíram. Os outros motivos mencionados foram as ações de prevenção por parte da população e as políticas públicas de coleta da doença, de controle da doença, não é isso, Sônia? É verdade. Eu tenho que parabenizar a Vigilância Sanitária em São Paulo, que está fazendo uma campanha intensiva, assim, há muitos anos. A gente está acompanhando e, às vezes, eu visito a vigilância, os cartazes que eles disponibilizam e as campanhas são muito intensas. A Prefeitura está muito concentrada nisso. Então, realmente, a gente está vendo a diminuição dessa doença, que é muito grave ainda, gente. Nós temos 4 sorotipos, né, para dengue, 1, 2, 3, 4. Independente desses sorotipos, o 4 é o brando. As pessoas falam, mas o 4 não acontece nada, eu posso... Não se enganem com a dengue. Todos os sorotipos são muito perigosos. E todas doem. E, independente disso, a pessoa tem que se prevenir, sim. Aquela água da planta ainda é um risco. A água no pneu do seu vizinho também ainda é um risco. A água da sua piscina que você está vendo, nós não estamos falando apenas do pessoal que mora na periferia, é um erro, né? Isso já está muito claro, que a dengue só se manifesta na periferia. Pelo contrário, a gente tem pessoas que moram no Morumbi, pessoas que moram em todas as regiões de São Paulo que estão sujeitas à dengue. Então, a doença é muito perigosa, todos os tipos ainda. Nós estamos acompanhando uma pesquisa da USP, que está desenvolvendo um controle, um mapeamento genético do tipo 2, que é muito agressivo, tá? Ele se desenvolve muito rapidamente, Liliane. E o que acontece? O sistema imune não tem condições de reagir, porque esse vírus é muito rápido e o sistema imune realmente fica muito... preso ao desenvolvimento do vírus. O que acontece? Agora a USP está desenvolvendo um mapeamento genético. Em breve nós teremos uma vacina que está sendo desenvolvida pela USP. Então nós temos assim um prognóstico muito bom em relação ao extermínio mesmo da dengue, mas precisamos contar com a colaboração de todos ainda, né? Muito bem, e ficar atento, né, a essa questão é importantíssima, porque afinal de contas é um problema de saúde pública, é um problema de todos nós. Não fica pensando que é só do vizinho ou da periferia, como bem colocou a Sônia Presta aí. Vamos para o próximo assunto? Vamos? Prevenção ainda é a melhor forma de manter a saúde. Para a mulher, a consulta ao ginecologista começa antes do início da vida sexual. E a realização de exames de glicemia, colesterol total, triglicerídeos, ureia, creatinina, hemograma e urina são importantes durante toda a vida, independente da faixa etária aí. Mas há exames específicos que devem ser realizados conforme a etapa da vida, seja aos 20, aos 30, aos 40 ou após os 50 anos. Você sabe que eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que toda mãe devia fazer. E muitas vezes poupa a criança ou o filho. Quando eu vou fazer exame de sangue, eu levo um dos meus filhos, que eles são gêmeos. Então, para não levar os dois, você sabe como é que é. Levar um, não. E aí, a conduta é assim, eu chego lá, eles preparam, né? E eu falo, mamãe, vai doer? Não vai doer. Isso é importantíssimo. Acho que é uma educação que a gente muitas vezes deixa de lado. Então, leve o seu filho. O que você acha? Você, como responsável lá do Lavoisier. A criança tem que fazer parte desse universo porque é o futuro dela. O futuro dela é fazer exame também. Sem ficar com aquela... Tem mãe que vai punir o filho e fala, me ameaça, né? Vou te dar uma injeção. Oi. Né? A criança chega no laboratório desesperada quando você fazer um exame de sangue. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu vou receber a injeção aqui, eu belisco a Laura.
Eu falo, o que a mamãe está sentindo é esse. Pim! Ela, mãe, nem doeu. Não doeu mesmo, entendeu? Para que possa ter uma convivência mais... Porque tem gente que desmaia com a agulha, não tem? Com certeza. Hã? Com certeza. Quer que eu diga se são mais homens ou mais mulheres? Pode falar. São mais, claro. Seu time desmaia, ou não. Então, esse ponto, Liliane, é um ponto muito importante, né, da medicina preventiva. E eu acho que é interessante falar um pouco do histórico, do porquê que apareceu, né, esse conceito da gente ir a um laboratório ou ir a uma consulta médica focando na prevenção. A primeira causa de problema de saúde no mundo todo são, na verdade, as doenças cardiovasculares. Que a gente diz doenças cardiovasculares, mas a gente está querendo dizer os infartos e os derrames. Essa é a primeira causa de morte no mundo. Seguido de algumas outras causas e também as neoplasias, que são tão preocupantes. Então, quando a gente para pensar em todos esses exames que a gente faz e nas consultas médicas, é sempre focando esse universo de doenças. As doenças relacionadas ao coração, a derrame, né, o acidente vascular encefálico e os problemas de neoplasia. E o dado mais significativo, metade dos homens e 65% das mulheres que eram previamente assintomáticos, a primeira manifestação dessas doenças cardiovasculares já podem ser um episódio de infarto ou um episódio de derrame. Olha. Então, daí que veio a necessidade da gente fazer o check-up. Quer dizer, da onde que veio esse conceito de que era importante a gente pesquisar os chamados fatores de risco? Por quê? Diferente de outras doenças, se a gente for esperar ter sintomas, às vezes o primeiro sintoma já é um infarto ou já é um derrame e isso traz risco de vida. Então, na verdade, é por isso que vem esse conceito de que, então eu preciso fazer a medicina preventiva. E o que é a medicina preventiva? É identificar os fatores de risco e fazer esse screening das doenças neoplásicas, né? Então, os fatores de risco: perfil lipídico, que é o colesterol, o triglicérides, né? Tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, diabetes. Todos esses dados são pesquisados, identificados nas pessoas e feita uma programação para que ela controle os fatores de risco que foram encontrados, né? E com isso ela evite o aparecimento dessas doenças. No caso das neoplasias, tendo lá, né, as suas diferenças entre o homem e a mulher, mas também a gente foca, no caso da mulher, na prevenção do câncer de colo uterino, na prevenção do câncer de mama, no caso dos homens, a prevenção do câncer de próstata e, em ambos, a prevenção de tumores do intestino, por exemplo. Então, é um pouco nessa linha que a gente imagina que em cada uma dessas nossas faixas etárias a gente volte a atenção para um ou outro tipo de check-up e diagnóstico. A colonoscopia é indicada a partir de que idade? 40 ou 50 anos? 50 anos de idade. Então, se a gente for fazer um pouco dessa cronologia, funciona mais ou menos assim, né? Nessa década dos nossos 20 anos, são mais as mulheres mesmo que já têm uma atenção voltada a exames de check-up por conta, né, de muitas vezes elas já terem iniciado a vida sexual ativa. Então, portanto, o exame do Papa Nicolau é fundamental nessa população. Além de outros exames check-ups que elas podem realizar com hemograma, função renal, função tiroidiana, assim por diante. Nessa etapa, entre 20 e 30 anos, se a mulher decidir ser mãe, aí é mais importante ainda alguns desses exames que a gente citou, né? Como o hemograma, função renal e também algumas sorologias, para a gente ter certeza da saúde da mãe antes dela ter a concepção, né? E dela poder engravidar. Aos 30 anos, as sociedades médicas no mundo todo já o recomendam que todas as pessoas possam realizar a sua dosagem de colesterol e triglicérides. Então, avaliar esse perfil de lípides no nosso sangue, que está muito relacionado a infarto e a derrame. Mais para frente, aos 40 anos nas mulheres, começa a preocupação com câncer de mama. E aos 50 anos de idade, começa a preocupação do câncer, né, do intestino e outras situações, como no caso da mulher, a hora que ela entra no período da menopausa, né, o risco da osteoporose, da diminuição de massa óssea, aí também é focada a atenção para a densitometria óssea. Então, esse é mais ou menos um panorama das coisas que a gente faz ao longo das décadas na investigação dos pacientes. Ainda há muitas pessoas que vão direto ao laboratório para fazer o exame? Você sabe que uma época eu fiz uma matéria nesse sentido
E me causou surpresa das pessoas acharem que, de alguma forma, elas poderiam fazer direto, depois procurar seu médico, e não o inverso, primeiro o médico, depois o laboratório. Ainda acontece, não? Não, hoje em dia não, principalmente no Brasil, né? Existem alguns países em que até existe esse tipo de situação, em que os pacientes podem procurar alguns laboratórios e fazer alguns exames que eles chamam que são diretos ao consumidor, né? No Brasil isso não é possível, né? Uma pessoa não pode realizar um exame laboratorial sem o pedido médico. E a Sociedade Médica Brasileira considera isso um fato muito relevante, porque às vezes um exame que a gente faça no laboratório, ele pode, sem uma orientação adequada, ser um fator de grande confusão, né, para a pessoa. Porque ela não vai saber, muitas vezes, interpretar aquele resultado. É perigoso. E pode ser perigoso, né? Porque vários dos exames que a gente faz, o médico interpreta os resultados positivos e negativos e, quando necessário, ele aprofunda em alguns diagnósticos ou em outros ele se dá por satisfeito com aquele primeiro resultado. Coisa que, se uma pessoa leiga acabasse tendo acesso diretamente a essa informação, ele poderia fazer errado esse tipo de avaliação, né? Muito bem. Tá gostando? Eu também, de ter a sua companhia aí. Não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, e com você ainda há tempo de participar conosco por telefone 11 50 81 3782. Alegria em recebê-lo, ainda que seja por telefone, eu intimo, viu? Mas ele tem uma agenda também que é uma loucura, não consegue estar conosco pessoalmente, mas é uma satisfação sempre ter aqui a participação dele, porque são inúmeros os questionamentos a respeito de cirurgia plástica. Está comigo por telefone o Dr. Nelson Letísio. Como vai? Tudo bom, Liliane? Sempre é um grande prazer vê-la e falar com você, né? Ah, eu ouvi isso de um cirurgião plástico que está vendo eu 4x4 aí. É bom, né, doutor Nelson? O olhar do cirurgião plástico é diferente das outras pessoas? Como é que é? O olhar do cirurgião plástico é diferente das outras pessoas? Como eu posso falar para você? Eu sou eu não sei dizer para você. Mas pode contar de você mesmo. Talvez a gente seja mais crítico. Eu fico imaginando. É igual o dentista quando olha para o, né? Será que não olha com um olhar diferenciado? Cirurgião plástico, então, que tem essa noção exata do que pode ser melhorado, eu se eu fosse, eu acho que eu olharia dessa forma. Mas, enfim. Liliane, eu procuro fazer assim com os meus pacientes. O paciente vem à procura de uma consulta. De repente, ela fala que está com a mama um pouco caída. Eu procuro examinar o paciente como um todo. Tá. E aí eu exprimo para o paciente o meu pensamento e o que eu acho dela. Tá. Agora, o que ela vai fazer com que tudo que eu falei para ela resolve. Entende? Mas eu sou muito honesto, muito sério quando eu falo, olha, você está com a mama caída, mas porém, você está com um pneuzinho, está com uma coisinha. Não que eu esteja induzindo ela a outras coisas, mas muitas vezes a paciente está focando numa coisa que aquilo não é o primordial para ela. Muito bom. Doutor Nelson Letísio, vamos falar um pouquinho sobre a segurança do pré-operatório para aumentar, então, né, a satisfação e a menos traumático aí o operatório? Então, como você está com um cardiologista aí, Liliane, eu gostaria de aproveitar a chance e eu não tô. Tô. É o Rafael, tá certo, tá Exatamente. certo. O que sugestão ele teria? Porque nós pedimos avaliação cardiológica, vascular e laboratorial, além de outros exames em cada caso.
Que sugestão ele teria do ponto de vista cardiológico que aumentaria a nossa segurança em cirurgia? Porque a gente solicita a avaliação cardiológica, vai fazer tal cirurgia. O que ele poderia nos acrescentar, o que poderia sugerir para que a gente aumente um pouco mais ainda a segurança? Pode responder, doutor. Olá, Nelson, tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com você. Prazer é nosso, cara, prazer é nosso. Então, na verdade, o cardiologista ele é realmente uma pessoa de grande apoio, né, aos cirurgiões, porque quando a gente fala deste capítulo, que a gente chama de segurança perioperatória, né? A nossa preocupação é tanto com esse pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório de vários pacientes. Então eu tenho certeza que vários dos pacientes do Dr. Nelson são pacientes jovens e que, portanto, por si só, dão pouco trabalho para o cardiologista e para o cirurgião. Porque o paciente jovem é um paciente de baixo risco. E aí, com poucas orientações, o Dr. Nelson e todos os outros profissionais da área cirúrgica podem seguir o seu planejamento sem grandes surpresas. Agora, isso é diferente quando eles precisam realizar um procedimento em algumas pessoas ou que já têm uma certa idade ou que já tiveram alguns problemas de saúde no passado e o paciente por si só, já é um paciente de maior risco para qualquer procedimento. Então, essa primeira abordagem que o Nelson comentou é muito importante, porque eu tenho certeza que algumas pessoas não colocam na balança esse custo-benefício quando eles são pacientes que por si só têm um maior risco para uma ou outra complicação. E ainda assim, a gente sempre deve respeitar o desejo das pessoas, né? Porque mesmo que seja uma área que tem bastante item relacionado à área estética, para várias pessoas a resolução daquela parte estética é fundamental na vida dela, é valor para ela. A gente tem que identificar o que é valor para as pessoas e sempre levar isso muito em consideração. Só que o papel principal aí nosso, né, dos médicos, tanto o cardiologista junto com o cirurgião, é expor para os pacientes isso de uma forma clara, de uma forma que ele possa compreender e que ele possa comprar junto com a equipe médica esse risco. Aí no lado do Nelson, ele sabe que em alguns desses pacientes ele vai ter que ter um tempo cirúrgico diferente, ele vai ter que ter um tipo de procedimento com maior atenção do anestesista no seu intraoperatório e ele sabe que aquele paciente pode eventualmente até se demorar mais para uma recuperação, que em outros seria mais curta. Então, o ideal é conversar de tudo isso com o paciente, porque todos esses pontos esclarecidos não há surpresa, né? E aí a gente vai até inibir algumas expectativas falsas que as pessoas têm com relação a qualquer que seja o procedimento, inclusive um procedimento de cirurgia plástica. Então, muito bom, muito boa explicação. Gostou, doutor Nelson? Muito bom, Liliane, muito bom. Como sempre, você elucidando a população, tentando orientar o povo para que a gente possa fazer uma coisa melhor a cada dia, Liliane. Um beijo. Um beijão, saúde e paz para todos, Liliane. Beijão, querido. Olha aí, gente, as Américas Amigas, organização que trabalha no combate ao câncer de mama, doou na semana passada um mamógrafo digital ao Hospital Geral de Guarulhos, que carecia do equipamento para realizar o diagnóstico preciso da doença. Em 5 anos, a entidade já doou 22 mamógrafos e diversos beneficiários em vários estados do país. Vamos assistir a esse vídeo agora, que fala um pouco do trabalho da ONG Américas Amigas, para conhecer melhor. A missão da Organização Américas Amigas é promover no Brasil atividades que combatam a mortalidade causada pelo câncer de mama, beneficiando principalmente a população de baixa renda por meio da disponibilização de instrumentos de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce e tratamento. Costumo pensar que nós, todos de Américas Amigas, o time de Américas Amigas, está dando uma chance à vida a tantas mulheres que não têm tido oportunidade de fazer suas mamografias mais cedo e que agora estão fazendo. A Américas Amigas surgiu em 2009. A organização está presente em 10 estados brasileiros e já distribuiu 22 mamógrafos, 8 digitalizadores de imagem e uma mesa de estereotaxia para instituições de saúde públicas e beneficentes. Os equipamentos doados já contribuíram para que 180 mil exames fossem realizados em aproximadamente 150 mil mulheres.
os índices de detecção precoce e mortalidade por câncer de mama são preocupantes no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos a doença é detectada em estágio inicial em 63% dos casos, no Brasil esse número não passa de 44%. Das mulheres que tiveram câncer, 16% morreram nos Estados Unidos. No Brasil, esse índice foi de 42%. I immediately ran to a group of my friends and said we must do something about it. So my group of friends from Sao Paulo and I immediately started what is now Americas Amigas, and we have very many partners throughout Brazil. As ações da Américas Amigas permitem que mulheres de classes economicamente menos favorecidas tenham acesso a exames sofisticados que podem detectar tumores na fase inicial, estágio em que o índice de cura é de aproximadamente 90%. Além de doar os equipamentos e acompanhar se estão sendo usados devidamente, a organização também se preocupa com a formação de médicos e técnicos. Esses profissionais passam por cursos no Hospital de Câncer de Barretos e no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 2 dos maiores centros hospitalares da América Latina. Antes de uma máquina ser doada para qualquer serviço, esse hospital é avaliado quanto à capacidade de realmente prover um serviço de qualidade para a população que vai se beneficiar desse mamógrafo. Para isso, o hospital é examinado, recebe uma visita por parte da Américas Amigas. Dessa maneira, nós temos certeza de que a máquina será usada de maneira eficiente e de que o resultado dos exames será feito também com alta qualidade. Em 2000. Muito bom. Aí, um pouco do trabalho, do que é feito. E eu gostaria, de novo, viu, Mirna, de dar a possibilidade, a chance daqueles que estão nos ouvindo aí, que não tem, porque a gente fala pela internet, além do rádio, né? Não tem a chance de fazer a sua detecção por falta do aparelho, dos procedimentos que lá estão listados, do contato que vocês podem fazer através do site. Isso, www.americasamigas.org.br. Só para o ouvinte ter um pouco de noção do valor desse mamógrafo, a gente pode dizer? Pode. Ele custa, em média, $350 mil. São equipamentos importados. $350 mil. Um mamógrafo digital. Então, aí a razão, porque muitas vezes você não encontra esse equipamento pertinho de você, mas através desse trabalho realizado, pode solicitar. O processo entre o pedido e o atendimento dura em média quanto tempo de avaliação? Depende muito da instituição. Tem instituição que é bem preparada e ela é muito pronta em nos dar as respostas. Outras demoram um pouco mais. Mas, basicamente, todas elas que têm condições de receber um aparelho e que estão em locais onde a população realmente necessita desses exames, elas são atendidas. Muito bom, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Nós vimos ali uma com o seu sobrenome, a irmã? Não. A minha descendência é húngara. A senhora Francisca é americana. Olha só. Harley e Halley. Muito bom. São parecidos por coincidência. Gente, disfunção erétil pode ser tratada com medicamentos. A disfunção erétil é incapacidade persistente de se obter ou manter ereção peniana adequada para o ato sexual. As causas podem ser diversas, como alterações hormonais, lesões arteriais, neurológicas, uso de medicamentos, drogas, estresse. Mulher feia, mentira. Aliás, esse é um outro problema que é muito grave. Porque o homem, às vezes, pode estar com todos os sintomas ou alguns deles e a mulher puxa a culpa para ela, né? Em um primeiro momento, ela acha, não estou agradando. Isso é um programa que eu já fiz aqui nesse sentido, que eu quero te alertar também, você que é companheira, né? Muito mais de puxar o problema para você, discuta com o seu parceiro, converse com ele, um bate-papo aberto, não é isso, doutor? Sem dúvida. E sem trazer, porque mulher é mãe, é amante, é tudo, né? E aí, gente, em casos extremos, né, existem cuidados e reparações extremas também, como a implantação de próteses penianas, mas que resolvem, não é isso, doutor? Sim, resolvem. Eu gostaria de fazer uma comparação. Por exemplo, a jovem, né, a mulher, desde jovem, ela já fica interessada ou atenta à prótese de mama. Enquanto que os homens seria mais para o final da vida, né? Exatamente. Então, a mulher, ela procura do aspecto estético e o homem seria no aspecto funcional. E uma prótese peniana, ela resolve realmente, mas
Exatamente, ela é consequente a diferentes causas. Essas causas podem ter tratamento, quer sejam hormônios ou vasculares, existem medicamentos. Agora, quando as possibilidades... Essa é uma prótese peniana que a gente mostra aí pela TV? É uma prótese de 3 volumes, né? Nós podemos classificar em 2 tipos, as maleáveis ou semirrígidas, né? E as infláveis. Essa é uma prótese inflável, né? Essa é de 2 volumes. Não, essa é 3 volumes, isto. Né? 3 volumes pelo seguinte, existem 2 cilindros que são implantados nos corpos cavernosos, no pênis, e aquela bomba, que está logo abaixo, essa bombinha, ela fica na região da bolsa escrotal. Ela, atualmente, ela é acionada em 2, 3 vezes, é o suficiente para dar um enchimento completo. Essa que está aparecendo é de 2 volumes, então ela não tem o reservatório, que fica na região inguinal da virilha. Né? Bom, a diferença é um volume, mas ambas são acionadas, e elas podem ser desacionadas também. Agora, tanto as maleáveis como as infláveis, para o ato sexual em si, são satisfatórias. O homem que usa prótese, ele tem... aí é o remedinho que por muitos é usado... o diamante azul. Né? Indiscriminadamente, que é um perigo também. Para o homem também, é um diamante. Né? O cardiologista está aqui para nós, né, dizer que ainda hoje o uso indiscriminado desse medicamento, inclusive em jovens que saem para baladas, tem sido uma constante e é perigoso para o coração, não é, doutor? Na verdade, né, é algo que... todos nós médicos, às vezes, ouvimos muito dos pacientes, às vezes as pessoas buscam soluções mágicas, né, para os problemas que elas têm sem pesquisar a causa correta. Então, no caso de disfunção erétil, existem muitas causas relacionadas à parte psicológica, né, das pessoas. Não existem, em muitos casos, um problema físico real. Em outros, existe um problema físico e é fundamental ele ser pesquisado e descartado, né? Por exemplo, diabetes é uma das causas e várias outras doenças que afetam o sistema cardiovascular e o sistema venoso também e sistema arterial. Em outros pacientes, o remédio, né, no caso o sildenafil, vai ter uma boa indicação só com estes cuidados daí, da interação dele com outros remédios que a pessoa pode tomar e que realmente traz um perigo de ter uma pressão arterial que abaixe demais, né? Então, o ideal também é lançar mão desse remédio orientado por um profissional da área de saúde. Um homem que coloca prótese peniana, ele tem ejaculação normalmente ou não? Sim. É a alteração? Sim. A prótese peniana, ela não interfere a ejaculação, a via urinária ou qualquer outra. Simplesmente, o objetivo dela é manter a sustentação, para permitir a introdução. E tanto que, mesmo após a implantação, os tecidos remanescentes ainda são suficientes para promover um entumecimento do pênis. Perfeito. Então, existe aquele pênis com prótese, o indivíduo excitado e não excitado. Quando ele está excitado, o aspecto é praticamente natural. Certo. Tanto que há pacientes que comentam, minha esposa não sabe que eu coloquei a prótese. Aí eu fico pensando. Não, eu já pergunto, né? Mas você tem relacionamento com ela? Ele dá risada e diz que sim. Eu não contei na época e tal. Na verdade, no momento sexual, o aspecto é praticamente igual. Não há diferença. Né? E há necessidade de troca, assim como próteses outras de mama? Sim, porque existe a vida útil do material, como a de mama também. Em quanto tempo, mais ou menos? Aí vai depender da marca, né, do fabricante. Mas agora, em média? Em média, ele pode ir desde 3, 4 anos até 15 a 20 anos. Certo. E é importante colocar que a prótese maleável ela tem uma vida útil 3 a 4 vezes mais que as infláveis. Que as infláveis têm mecanismo de acionamento, as válvulas. Né? Se tem defeito, nunca aconteceu? Aí tem que trocar. Não, defeito praticamente defeito é difícil, né? Porque mas não é impossível. Eu fico imaginando se eu estivesse lá com meu marido, o Vinícius está ouvindo não, né? Mas eu diria assim, não, vamos lá optar por uma outra que a gente não corre esse risco. Não, o material ele é testado, né? Tá. Quando é inflável, ele tem que ser testado. Acho que e se usa muito, gasta muito também, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não temos esse tipo de estatística, não. Tem pacientes que realmente utilizam bastante, a vida útil é igual. E agora, o que é muito importante na indicação, cada caso existe uma indicação. Certo. Por exemplo, um indivíduo que tem uma idade avançada, ou portador de alguma doença que poderia dificultar uma cirurgia, colocar em risco, o ideal que seria uma implantação de uma prótese mais durável. Né? Depende de cada pele também, né? De cada indivíduo varia. O diabético, por exemplo, ele tem um processo de cicatrização dependendo com mais risco. Agora, doutor, vou fazer outra pergunta. Há os que animados ficam, porque no seio, já vou até explicar logo,
Tem mulher que tem pouco seio, volta, parece a titiolina, né? Enorme. Os homens também vão com essa expectativa que, de alguma forma, vai aumentar o volume ou o tamanho do instrumento masculino? Existe, né? Inclusive, é uma solicitação até o doutor. Coloque o maior que der. Se der, até aumentar. Se der, não. Eles acham que aumentam. Sim. Porque, diferentemente da mulher, a prótese mamária, ela pode... O volume aumenta. O volume muda. Pode até ser uma opção da paciente. Mas no pênis, não. Já existe pênis, um tamanho determinado. Por causa né, de cada corpo equipamento, cavernoso. Né? Porque o corpo cavernoso já é determinado. Né? Então, já existe um tamanho adequado. Certo. Mas aí você está falando em termos de calibre... De tamanho. De calibre e tamanho. De calibre então, e tamanho existem essas também, duas medições. Entendi. Isso. Mas não é possível aumentar o calibre? Não é possível. Então, se você está animado aí nesse sentido, não é para isso que é usado a prótese. Isso. A cirurgia acontece da mesma maneira que para a mulher internada no dia, pós-operatório, tranquilo? hospitalização de um dia. Né? Agora, como o doutor Rafael colocou, a idade do paciente que procura a prótese peniana é uma idade mais avançada. Normalmente, acima de 50, normalmente. E, né? Então, é possível detectar isso precocemente? Quer dizer, essa doença, com exceção do aparecimento do diabetes, que pode acontecer mais tarde, etc. e tal, mas alguns outros problemas, como psicológicos, enfim, podem ser detectados anteriormente, não pode, doutor? Antes que avance a idade? Sim, mas normalmente não é realizado exames preventivos, né? Como vasculares, teciduais, né? Então, normalmente, ele procura quando ele já tem um sintoma de uma falta de se conseguir uma ereção satisfatória. Né? Bom, a princípio ele já recorre a alguma farmácia, já experimenta alguns comprimidos. Isso que é perigoso. É verdade. E, lembrando dos medicamentos, normalmente o que é utilizado são medicamentos vasoativos, que interferem na circulação, na pressão sanguínea. Então, desde das condições vasculares e neurológicas, que tem um grande risco de acidentes vasculares, né, como tem vários tipos de acidentes. Então, pode ter contraindicação e uso de medicamentos também. Então, o uso deve ser muito bem monitorado também. Não da forma como ela é realizada. Né? O uso imediato, porque nós temos a pílula do dia seguinte, eu gosto sempre de baseado na minha pergunta, mostrar a lógica do meu pensamento. Assim, o medicamento do dia seguinte é uma bomba hormonal, onde a mulher teve relação sexual, não se precaveu, ficou desesperada, virou os olhinhos, e no outro dia ela vira olhinho de nervoso, né? Vai lá, faz o uso do medicamento. Nós tivemos aqui a participação da doutora Albertina Duarte, ginecologista, um beijo a ela, e que ela falou, isso é um perigo, não pode fazer uso, né? A cada final de semana vira os olhinhos, na segunda-feira usa o negócio. Não pode a pílula do dia seguinte. Então, foi um alerta que chamou a atenção de todos nós. A mesma coisa acontece com esses medicamentos para a disfunção peniana? Não, já é diferente. Já pode ser usado? Já é diferente, porque o medicamento ele já é eliminado em totalidade. Então, depois de um dia, 2 dias, já não há mais resquício. Então, uma nova tomada seria partindo do ponto zero de novo. Mas não pode, depois que virou olhinho, tomar de novo no mesmo dia, na mesma noite, na mesma tarde, não pode. É verdade. Então, aí tem que tomar cuidado. Doutor, tem rejeição? Tem algum caso de rejeição dessa prótese? Eu diria o seguinte, não. Não tem? Não, porque o silicone ele é inerte, né? Ele não reage com nenhum tecido. Né? Encapsulamento, existe a possibilidade? Sim, a prótese peniana, com o tempo, forma-se uma cápsula em volta, mas isso não atrapalha, não interfere em nada. Nem em repouso e nem em atividade? Não entefere. Entendi, mas tem umas mulheres que interferem, fica igual peito de na mama, sim. Fica duro, fica até feio, né? Você vai mas abraçar a amiga, tem que tomar cuidado de não ser furado, mas vamos lá agora ao maiores detalhes sobre esse assunto, a gente pode encontrar onde, hein, doutor? Quer fornecer um site? Poderia ser o nosso. Pode, claro, por favor, pode falar. É o www.impotenciasexual.com.br. Muito bom. A Antônia da Moca, Mirna, faço o exame no aparelho que não aperta muito a mama, mas o médico recomendou que eu mudasse para outro que faça, que tenha o aperto da mama. Tem essa dúvida, você poderia me esclarecer essa diferença? Ou se há essa diferença? Basicamente, depende da técnica que está fazendo o exame, por isso que nós nos preocupamos em dar formação e treinamento para essas técnicas. A técnica ela precisa ser bem treinada para fazer o exame corretamente. No caso dela, não dá para
ela dizendo que não aperta, é muito, primeiro assim, a sensibilidade para dor depende, de cada um, né? O que eu posso achar que está apertando, a outra pessoa acha que não. Depende do local onde ela está fazendo o exame, da pessoa que está fazendo o exame. Então, ela é uma coisa que ela tem que discutir mesmo com o médico. Muito e bom. se ele achar necessário, ele vai pedir um novo exame. A Cássia de Santa Cruz, doutor Rafael, reposição hormonal feminina ou masculina pode aumentar os riscos de problemas cardíacos? Essa foi uma discussão bastante calorosa há uns 2 anos, porque, na verdade, nós, médicos, né, sempre entendemos que a mulher ela era protegida pelos hormônios até entrar na menopausa, por isso que a incidência de infarto e derrame era bem menor mesmo, enquanto a mulher estava nesse período pré-menopausa, e depois da menopausa isso aumentava. Aí, a primeira, digamos assim, conclusão que os médicos chegaram era que, então, a terapia de reposição hormonal deveria ser usada para voltar a prevenir infarto e derrame nessa população. Mas, em medicina, quando a gente tem esse tipo de hipótese, a gente submete ela a um estudo, né, e acompanha esses resultados. E, para surpresa da classe médica, o resultado foi o oposto. Tá? As mulheres que utilizaram a terapia de reposição hormonal e que tinham outros fatores de risco infartaram mais do que aquelas que não utilizaram. Então, hoje até, a gente entende a terapia de reposição hormonal como algo que deve ser usado quando as mulheres na menopausa têm os sintomas da menopausa e não têm risco adicional cardiovascular. Quando elas têm risco, elas não podem usar. Desculpa interrompê-lo, mas é porque tem muita pergunta aqui. O Mário Cardoso, do Ipiranga. Doutor, como estão as pesquisas que vão possibilitar o homem saber pela urina se ele tem câncer ou não de próstata? O senhor tem essa informação? Sim. Pois tenho. não. O exame de urina é um exame geral, como hemograma é um exame geral sanguíneo, o de urina e tal. Então, ele pode, dependendo das alterações, ele pode indicar a presença de diabetes, alguns sedimentos da atividade renal. Com relação ao câncer de próstata, seria essa pergunta, né, direcionada? Então, normalmente, poderia ter uma presença aumentada de células sanguíneas, né, como se fosse um sangramento. Pode ser microscópico, né, que não é observado, né? Basicamente, seria isto. Tá. A Sônia, a Ará Santos, do Jaçanã, pergunta, você, como farmacêutica, o que acha de certas farmácias que só tem farmacêuticos uma vez por semana? Assim, lá perto, assim lá perto da minha casa, um abuso. Eu dependo de certos medicamentos que, mesmo com receita, precisa do aval do tal farmacêutico. Existe lei para isso? Sim, existe. A presença do farmacêutico em horário integral é lei. Então, ele é obrigatório. Ele pode denunciar, se ele quiser, ao Conselho Regional de Farmácia, faz uma denúncia anônima, pode entrar no site e denuncia a farmácia. A farmácia tem que ter o farmacêutico em horário integral. Tá? A Jéssica Alves, do Jardim São Paulo. Mirna, como você vê o atendimento à mulher nos hospitais aqui de São Paulo? Eu acho um absurdo. Só faço meu check-up porque participo de anual campanha gratuita feita por um hospital privado. Eu acho o seguinte, tem hospitais excelentes públicos. A Unifesp é um deles, a Santa Casa, que é um hospital beneficente, ela presta um excelente serviço. Então, não são todos os hospitais ruins. Mesmo entre os privados, pacientes de planos de saúde, às vezes gostam mais do hospital, às vezes gostam menos. Mas você pode fazer bons exames em São Paulo e ter um excelente atendimento em hospitais públicos. 30 segundos, doutor Rafael. Existe aí um projeto de lei que pretende obrigar os restaurantes de São Paulo a tirar o sal dos pratos. Isso poderia melhorar a saúde do paulistano? É possível viver sem sal? Ou os benefícios dele podem ser favoráveis para a saúde? Como cardiologista? Eu acho que essa lei que está em discussão, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Não é tirar o sal dos pratos, ok? É tirar o saleiro da mesa. Porque os pratos já têm o sal do próprio alimento. E isso deve ser uma regra que a gente leve para nossa casa. Não precisa nem projeto de lei. Pro bem do coração, evite de levar o saleiro para a mesa. Muito bom! Gostaram? Eu adorei aqui a participação da Mirna Halai, da Sônia Presta, Suichi Fujisaki, do Rafael Munerato e você que esteve conosco. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretores de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Neildo Neres e Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Bene Benet. Tchau!